Estimados irmãos, na festa do batismo do Senhor Jesus, o evangelho que ouvimos já começa com esta afirmação. Naquele tempo o povo estava na expectativa. Mas expectativa de quê? Vejam, o escravo vive na expectativa de conseguir logo a sua liberdade. O pobre espera uma melhor e nova condição de vida. O trabalhador explorado, ele espera que se faça a justiça. O doente aguarda, espera ansiosamente a sua cura. O funcionário dedicado, honesto, espera a sua promoção. Naquele tempo, esperava-se que entre os homens logo fossem estabelecidas as relações novas. Sonhava-se com um mundo diferente, renovado. Aspirava-se por aquela alegria e a paz prometida pelos profetas. Mas era certamente no campo religioso que o povo alimentava essas expectativas. Eles esperavam que, com a vinda do Messias, tudo isso fosse realizado. Mas já fazia 300 anos que no meio do povo não surgia nenhum profeta. O céu parecia ter se fechado. O silêncio de Deus era interpretado como um castigo por causa dos pecados. Os líderes religiosos tinham abandonado aquela imagem do Deus Pai afetuoso, do Deus fiel, do esposo carinhoso, para apresentar ao povo um Deus severo, castigador. A religião não mais comunicava esperança e alegria, mas medo, receio, perturbação. Ora, tudo isto precisava terminar. Então eles aguardavam o Messias para que tudo fosse transformado. Ora, vendo o bonito trabalho que João Batista realizava, então todos esperavam de João uma resposta para as suas expectativas. Meus irmãos, assim como naquele tempo, o povo hoje também está na expectativa. E diante de tanta coisa ruim que acontece, também se pergunta: quando tudo isto irá terminar? Quando o mundo novo irá surgir? E qual é a resposta que a igreja e as nossas comunidades dão a estas perguntas? Será que nós temos uma resposta de esperança para estas expectativas? Ora, João Batista, em sua época, apresentou-se como autêntico profeta. Mais asceta, austero, amigo da penitência, mas ele estava muito influenciado pelos ensinamentos dos mestres lá do seu tempo. É por isso João, ele anunciava um Messias que viria para renovar, transformar a tudo radicalmente. Como se fala hoje, cortar o mal pela raiz. Por isso, João dizia que o Messias, quando viesse, irá fazer uma faxina na sociedade. E então ele respondia para o povo dizendo: olha, depois de mim virá alguém que é muito mais forte do que eu não sou digno de as correias das suas sandálias. Ele virá com o Espírito Santo e com o fogo, trará na mão uma pá e vai separar os grãos da palha, ou seja, os bons dos maus.
e a palha, isto é, os maus, vai queimá-los num fogo que não se apaga. Então João anunciava o Messias que viria para julgar, condenar, castigar, porque ele, já dissemos, estava muito envolvido pelo ensinamento dos rabinos de sua época, que educaram o povo no medo de Deus. Mas nós ouvimos na primeira leitura de hoje o profeta Isaías anunciando a vinda, a chegada do Messias. Mas não de um Messias agressivo, intolerante, violento, mas de um Messias paciente, compreensivo, que viria para amparar os que estivessem em dificuldades, para, naturalmente, renovar aqueles que precisassem de uma reconstrução pessoal, que viria exatamente para devolver a esperança aos que estivessem nos limites do desespero. Então, com a vinda de Jesus, o Messias, acabou-se o tempo em que Deus devia ser apresentado como um rei, como um juiz severo, punitivo, castigador. Com a vinda de Jesus, o Messias, nós encontramos, irmãos e irmãs, a verdadeira face, a real identidade de um Deus que não veio para agredir, castigar os pecadores, mas que sentou-se à mesa com eles. Um Deus que não se afastava dos marginalizados. Um Deus que não se distanciava dos leprosos, por exemplo, que naquela época eles eram assim desprezados, marginalizados, mas que os purificava, os curava, devolvia para eles a dignidade que precisavam. Um Deus que não condenou a mulher adúltera, mas deixou-se beijar e acariciar por ela. Em Jesus, nós não encontramos a raiva, a vingança, o castigo de Deus, não. Encontramos um Deus bondoso, carinhoso, terno, compreensivo. Um Deus que se aproxima dos pecadores e que se mistura com eles. Foi por isso que no momento do batismo, Jesus entrou nas águas do Rio Jordão, não sozinho, não separado, mas junto com os outros, para receber o batismo de João. Isso nos faz compreender que a partir do seu batismo, isto é, desde o começo, Jesus nos é apresentado junto com os pecadores. Não os julga, não os rejeita, não sente nojo, repugnância de estar junto deles. Pelo contrário, Jesus se aproximou deles para depois conduzi-los à libertação. Jesus, na verdade, não precisava de jeito nenhum daquele batismo de João Batista. Não precisava, deixou-se batizar para ser solidário com os pecadores, como que para assumir a condição deles. Meus irmãos, será que nossas comunidades cristãs se comportam à maneira de Jesus? Sabem entender os erros cometidos pelos outros? São pacientes e compreensivas com as fraquezas humanas? Estimulam para a prática do bem aqueles que estão sempre errando? Realmente colaboram para a recuperação dos outros? Ou só sabem criticar, condenar, ameaçar, expulsar, excluir, marginalizar? Além daqueles que desgraçadamente chegam a se alegrar com as quedas, com as fraquezas, com os erros, com os pecados dos outros, e com o dedo em riste estão acusando, condenando Jesus. Pelo contrário, não agiu desta maneira. Isso desde o começo do seu ministério, da sua vida pública. Diz o Evangelho de hoje
que quando Jesus recebeu o batismo, ele estava rezando. São Lucas é o evangelista que gosta de nos apresentar Jesus em seus momentos de oração. Para este evangelista, Jesus era um homem orante, era um homem que se comunicava permanentemente com o Pai Celestial através da oração. Nós também rezamos, mas na verdade, 90% das nossas orações se reduzem ao quê? A atos de petição. Queremos isto, queremos aquilo, pedimos isto, pedimos aquilo, e que Deus nos atenda. Jesus rezava para descobrir a vontade de Deus, para receber a luz e a força, para que ele pudesse, ao longo da sua vida, fazer as escolhas certas, para que pudesse sempre fazer aquilo que é do agrado de Deus. Por isso ele rezava, e de modo particular, intensa e solenemente, nos momentos importantes, decisivos do seu ministério, da sua vida terrena. Rezou para iniciar a sua missão. Ele rezou quando teve que escolher os seus discípulos, rezou ao transfigurar-se no alto do Monte Tabor, mostrando para os seus discípulos um pedacinho da sua origem divina. Rezou lá no Horto das Oliveiras, antes de iniciar a sua paixão. Rezou até mesmo no Calvário, pregado na cruz. Ora, se para manter-se fiel à vontade do Pai, ele rezava, como é que nós poderemos conhecer a vontade de Deus se não oramos? Se nós nos unirmos a Deus em oração, como é que poderemos vencer as paixões que nos conduzem à satisfação dos nossos instintos carnais, muitos deles de desordem sexual? Se nós não rezamos, como é que nós poderemos, irmãos e irmãs, dominar aquele ímpeto satânico que nos conduz para o ódio, para a vingança? Se nós não rezamos, como é que nós poderemos ser capazes de amar e perdoar os inimigos? É um convite que vem questionar, irmãos e irmãs, a nossa espiritualidade. Sim, nós devemos pedir a Deus o que nós queremos. Ele nos autorizou, através de Jesus, pedi e recebereis, buscai e achareis, para quem bate a porta, abrir-se-á. Agora, reduzir nossas preces a só atos de petição, isto naturalmente não agrada a Deus. Muitos pretendem reduzir ou conseguir pela oração aquilo que nós devemos realizar no trabalho. Muitas vezes os chamados pedichões de Deus, esses são umas pragas, atrapalham o crescimento do reino de Deus, porque somente oram, mas na verdade não assumem tarefas, compromissos com o intuito de contribuir nessa restauração do mundo em que nós vivemos. O Evangelho nos mostrou que no momento do batismo de Jesus, veio do céu o Espírito Santo em forma de pombo. Isto, naturalmente, nos leva a entender que o pombo simboliza o carinho, a ternura, o amor, a bondade. Então o Espírito Santo não desceu, não se manifestou no ímpeto avassalador, destruidor, para aniquilar, dilacerar os pecadores, mas pousou suavemente como um pombo, mostrando como que Deus, pelo seu Espírito, se manifestou entre nós, numa atitude de compreensão, de paciência, não de julgamento, não de condenação. Se os batizados querem então, irmãos e irmãs, conhecer a vontade, os pensamentos, os projetos, o comportamento de Deus, devem olhar para Jesus. É Ele que devemos contemplar. E observando o que Jesus ensinou,
o que ele fez, com quem andava, quem ele preferiu, com quem sentava à mesa, que eram os seus heróis, é que nós, irmãos e irmãs, poderemos nortear, programar e realizar a nossa ação missionária. Muitas vezes nós temos, assim, através das nossas dioceses, orientações, diretrizes, programas pastorais, mas temos que examiná-los detalhadamente para saber se estão coerentes, condizentes ou conforme a ação, o agir do próprio Jesus Cristo. Evidentemente que ele amava a todos e ofereceu para todos, sem nenhuma exceção, oportunidades para que pudessem, já neste mundo, participar das alegrias, das esperanças do reino de Deus. Mas ele tinha uma ação preferencial prioritária, voltada, direcionada, endereçada para os mais pobres. Não que eles fossem melhores do que os outros, sendo eles desprezados, desvalidos, marginalizados, tanto ontem como também hoje, por certas correntes de espiritualidade que nós estamos sempre assistindo aí pela televisão, para que estes mais desprezados sentissem também acolhidos, estimulados a mudar de vida. Então deixemos também de lado, como batizados e convidados à ação missionária, esta triste mania de nos achar superiores aos outros, de querer condená-los, julgá-los. Não aceitamos, não queremos, esta pessoa é personagem não grata em nossa comunidade, vamos dar as costas, não merece a nossa paciência, a nossa compreensão, o nosso apreço, a nossa estima, a nossa bondade, a nossa misericórdia. Por isso, estamos sempre, de vez em quando, em conflito uns com os outros, nos julgando, nos acusando, nos condenando mutuamente. Que a festa do batismo do Senhor Jesus nos chame a atenção para a sua, atitude entre nós. E desse modo aprendamos com o próprio Jesus a fazer, a continuar para de Deus, assim como Ele fez. Deste modo, assim estaremos, irmãos e irmãs, realizando a nossa vocação de batizados.